Oi, Marcelo, bom dia. Olá, Paula, bom dia, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem. Deixa eu te perguntar uma questão aqui, já aproveitando. Bom, assim, nossa sessão começa agora às 8h30 às 10, certo? Como a gente tem vários atores aqui, só para eu entender, então a gente tem líder de sessão, certo? E O a líder lógica acabou de funciona como se chegar. fosse. É o Ah, o André. líder, tá, perfeito. Só para entender como é que vai funcionar essa dinâmica, mantém a mesma do presencial, ou seja, os 15 minutos, depois mais 5 de adição e abrir para todos falarem também, né? Tá seguindo bem assim, ainda mais que essas sessões têm três trabalhos só, então fica bem Uhum, mais tranquilo, sabe? A gente faz, entendi. o líder passa o vídeo, depois dá mais 8, 10 minutos para discussão, depois passa outro vídeo, 8, 10 minutos, depois no final o moderador faz aquele fechamento, o líder comenta, os outros participantes comentam também, aí segue. Olá, André, bom dia. Bom, Bom dia, Dia, né? bom dia, tudo bom? tudo ótimo. Estou preparando aqui as coisas para já deixar tudo certinho, né? E a gente já iniciar. E aí, pelo que eu estou entendendo, assim, o que a gente está fazendo é colocando, preenchendo aqui, eu vi a ficha de moderação, né? Então, com quem esteve presente. Isso aqui não é automático pelo Zoom, não, né? Eu preencho mesmo com essa indicação de quem esteve presente, falou. A orientação que nós tivemos é que a presença ela é Pelo Zoom. automática pelo Zoom. A gente não Isso. precisa fazer nenhuma Tá. intervenção. Acho que aí fica mais tranquilo, né? Senão, ano Ah, é que passado, eu vi os que. anteriores eram assim. Tudo bem. Não, é que eu tinha visto que é uma ficha de moderação, então estava só tentando me situar aqui em relação a. Legal. Eu vou ficar Vou fazer um teste. escondidinha aqui. Eu vou ficar escondidinha se o André precisar de qualquer suporte, eu sou backup dele aqui, tá? Mas tá tudo. Os vídeos estão todos aqui na minha tela também. Se precisar, sobe Uhum. na hora, tá? Perfeito. Obrigado, Paula. Eu Nada. vou compartilhar minha tela, só fazer um teste para ver se o áudio está funcionando, se está tudo Claro. ok. Ontem eu entrei numa sessão que não estava funcionando do líder, nem do líder suplente, não estava funcionando o áudio nem nada. Aí eu falei, gente, vai, bora lá. Aí eu entrei e falei, vamos lá. Uhum. Ouviram bem o som? Visualizaram alguma coisa? Não vi, Não, não. som não. Não tá O som? som, Estou não. vendo. Ué, Quando, a imagem aparece, assim. tá aparecendo a imagem, né? Uhum. Vocês ouviram o som do vídeo? Não? Não, Não. não. Eu vou Quer, quer que eu é, testo aqui? Porque às vezes o Zoom é um mistério da natureza. Quer que Na eu hora que teste? eu acho que eu vou. compartilhou, você marcou a opção compartilhar o som? Ou só Sim, sim, ele até me deixou mudo, ele não deixou mexer no meu microfone. Eu achei estranho Hum. por isso. Eu acho que eu vou sair do Zoom e vou entrar novamente. Tá bom. E aí, O Marcelo? O meu, meu problema foi com o é, fundo de tela. O fundo deixa de eu tela, o meu testar. estava invertido. Ah, o meu também R$ 600. ficou. Então eu deixei aí, deixei sem fundo, porque já que vai ficar invertido, então. Você escolheu aquela opção de desinverter do Zoom? Não, deixa eu ver aqui, ó. Uma Deixa eu opção. ver, tá enquanto.
Virtual background, tá, vou pegar esse azulzinho que é bonitinho, tá. Deixa eu olhar no meu aqui que eu não Ah, é que falo. acho que mirror, É, já sei, Mirror. Mirror My Video. tava mirror my É, video, é por isso, tá. isso. Deixa eu testar o meu aqui, porque enquanto vai que, né? Uhum. Para você tá normal o negócio semiárido ou tá estranho assim para mim o fundo? É, Quando para visualização, porque o meu parece estar invertido aqui de qualquer jeito, Não, pra mim tá certinho. né? Se eu fizer Vê isso se aqui, você aí fica consegue ouvir estranho. o meu áudio. Tá. Peraí que eu acho que ele não está com áudio. Olá a todos, venho aqui apresentar o trabalho que tem o seguinte título: Treinamento Militar com uso de gamificação em Recife, explorando o lúdico para capacitar o risco. Esse trabalho foi realizado por mim, Tiago de Souza Ribeiro. Tá, Você consegue? consigo ouvir bem. Eu consegui ouvir também. Deixa eu testar aqui. Qualquer coisa a André, gente vai. só dá uma olhada, porque um dos vídeos aqui a pessoa começou a falar bem, tipo, uns 5 segundos, 10 segundos depois, tá? Então pode ser isso. É. Não, é que aqueles Ah, que eu vi, eles estavam marcados, né? E estava falando, eu ouvi a pessoa Ah, falando. tá. Então vocês deveriam ter escutado, né? Então, se não ouviram, deixa eu otimizar. Michele Sorte. O artigo que eu apresento hoje se chama Transformando Cidades, o papel da prefeitura. Conseguiram ouvir agora? agora Beleza. sim. Você viu? Eu saí, entrei, aí ele funciona. É bem, bem estranho. Bom, faltam 3 minutos e acho que por enquanto não tem ninguém, né, dos autores, né? Não sei se tem sido esse o padrão. O pessoal entra em cima do horário mesmo. Na Ah, tá. quarta-feira, né? Eu estava com a Paula também, a gente esperou 5 minutos, porque teve um trabalho que entrou só depois. Uhum. Entendi. E aí acho que a gente segue a ordem que tá aqui, né? Vendo aqui, 774, treinamento militar com gamificação, depois transformando cidades e blockchain na educação, né? Essa ordem que está. Essa Não sei ordem se tá, que você parece, visualiza. em um tá diferente, né? O meu, tem um que aparece essa ordem, acho que teve outro tá uma ordem diferente ali, mas ok, acho que Olha, isso aí. é o treinamento militar primeiro, Isso, esse é o primeiro, depois. depois transformando cidades. Então tá bom. Eu vou mudar aqui Tá minha ordem. tem um que tá não, assim, pode seguir, for melhor, assim, não é só porque eu, Não, acho que é tranquilo. É treinamento militar, transformando cidades e blockchain. isso, assim. Perfeito. Pessoal, bom dia, professor Jairo, Geisiane. Bom dia. Então, estamos quase completos aqui. Dois, temos os representantes de dois trabalhos, falta nos terceiro agora. Só de uma pergunta, todo mundo consegue me ouvir bem? Só para a gente acertar essas questões mais de ordem. Sim, consigo. Perfeito, perfeito. Tranquilo. Bom dia, pessoal. Bom dia.
Bom, eu acho que temos integrantes de todos os trabalhos, né? Então, pontualmente, a gente pode já iniciar. Não sei se Paula, André, se vocês notarem alguma questão que eu tenha esquecido, por favor, fiquem à vontade para me interromper, tá? Bom, então, pessoal, então, oficialmente, agora, bom dia a todos, bom dia a todas. Vamos dar início, então, à nossa sessão aqui da área de tecnologia da informação. Essa é a sessão online 30, não que esse número ajude em alguma coisa, mas sabemos aqui sobre, à luz dos trabalhos, a gente sabe que todo mundo está no lugar correto, na hora correta também. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer cada um dos autores aqui presentes, tanto pela questão da submissão do trabalho, quanto por participar do evento, das contribuições feitas aqui. E a ideia hoje dessa sessão é que a gente possa ter um debate que possa colaborar com os trabalhos já desenvolvidos por cada um dos autores, no sentido de que isso se transforme em futuras publicações ou aprimoramentos em si nos trabalhos, ou troca de feedbacks, experiências e tudo mais, certo? Então, meu nome é Marcelo Araújo, eu vou atuar aqui como um papel de moderador dessa sessão. Desde já, eu gostaria de agradecer ao André Lozano, que está aqui como representante de líder da sessão, ou seja, na verdade, o papel dele é 10 vezes mais importante que o meu aqui, mas só vou falar vai para um outro autor aqui, não é exatamente, o dele é o mais importante. E também gostaria de agradecer a Paula aqui, que está também nos apoiando dentro desse processo. Então, acho que todo mundo que pôde colaborar aqui para essa realização da sessão, do evento como um todo, gostaria de agradecer. Bom, então nós temos 3 trabalhos nessa sessão, certo? Então eu vou nominar cada um dos trabalhos, inclusive os autores. A gente tem os representantes deles aqui, antes de passar para cada um deles aqui. Então, o primeiro artigo, e aí eu vou sugerir a gente seguir uma ordem que ela está especificada aqui. Se alguém tiver algum tipo de problema, dificuldade com isso, nós podemos avaliar alguma alteração. Então, pela ordem que está apresentada para mim aqui, vou pedir desculpas se eu fico olhando para o lado que é a segunda tela, é o treinamento militar com uso de gamificação em Recife, explorando o lúdico para capacitar ao risco, do Tiago de Souza Ribeiro e o professor Jairo Dornelas, que está aqui com a gente. O segundo trabalho, Transformando Cidades, o papel da proximidade tecnológica no desenvolvimento urbano. A gente tem a Michele aqui, que vai estar representando, e além da Michele também tem Mariluza Bender e Camila Silva Baum, né, como autores. E o terceiro trabalho aqui, Blockchain e Educação Superior, uma análise bibliométrica, trabalho da Geisiane Teófilo e do professor Hernani Marques, da Universidade Federal da Bahia aqui, certo? Então, pela ordem, seguindo aqui, o primeiro trabalho seria do professor Jairo, e aí eu já vou perguntar, André, só para alinhar aqui, a dinâmica das sessões é a apresentação do vídeo, é o autor apresentar, só para que a gente confirme. 8 minutos para a apresentação do vídeo e mais 8 minutos para a discussão. Após as 3 apresentações, os 3 vídeos e as 3 discussões, nós realizamos um consolidado de 22 minutos para discussões gerais. Bom dia a todos, desculpa. Bom dia, professor Jair, bom dia, colegas. Ok? Perfeito, então. Então, já vou compartilhar, já posso seguir o primeiro vídeo? Perfeito. Por favor. Olá a todos, venho aqui apresentar o trabalho que tem o seguinte título: Treinamento Militar com uso de gamificação em Recife, explorando o lúdico para capacitar o risco. Esse trabalho foi realizado por mim, Tiago de Souza Ribeiro, mestrando da UFPE, e pelo professor Dr. Jairo Simeão Dornelas. Partindo para a introdução dessa pesquisa, Carvalho e Silva já apontavam que em um cenário de desafios e incertezas, as organizações elas precisam promover mudanças, principalmente tecnológicas. E dentre essas organizações se tem as instituições públicas, que estão sempre em busca de aprimorar seus modelos de gestão e planejamento, bem como de melhoria da prestação de serviços públicos. E um dos aliados para que se tenha esse resultado é a inovação e a constante revolução tecnológica que vem sendo atuada aí
pela TI. E um dos pilares de maior busca por políticas de aprimoramento é justamente o setor da segurança pública. Então, a partir disso, é que se busca nesse arcabouço, vamos dizer assim, um suporte da TI para que, através de ações inovadoras, como a incorporação de aspectos lúdicos, elas possam ser potencializadas no processo de aprendizagem dos agentes dessa área, aumentando aí cada vez mais a familiaridade, por exemplo, com novas tecnologias e agilizando o processo de ensino, o tornando mais agradável. E essa forma de deixar o ensino mais motivante, mais engajador, se tem pela ferramenta da gamificação, que surge como instrumento que busca concretizar o engajamento das pessoas para se ter um desempenho mais eficaz. Então, o objetivo dessa pesquisa se tem em estimar como a gamificação, introduzida em artefatos de TI, pode auxiliar nas rotinas de treinamentos e capacitação na área de segurança pública da cidade do Recife, incrementando o processo de aprendizagem para a melhoria da prestação do serviço público. No referencial teórico desse estudo, Miguel, ele já apontava que a segurança pública, diante da globalização, iria lidar com diversas tendências. Entre elas, conforme a figura 1, a gente pode ver que existem agentes mediadores de conflitos, logo se tem por agentes mais qualificados e também esses atores teriam tecnologias em suas rotinas, principalmente as tecnologias móveis. Mas para esses atores serem mais qualificados e a necessidade deles serem, já também apontava da Rosa Pavanati que esses agentes, por atuar em situações de crise, estresse e risco, necessitam de um alto nível de qualificação e condicionamento para suportar o combate aos desafios sociais cotidianos. E a qualificação vem com apoio da TI, que, através de diversos tipos de treinamentos baseado em tecnologia, pode aí cada vez mais envolver esses treinandos, inclusive da segurança pública, onde justamente se tem esse tipo de treinamento através de uma proposta gamificada, onde se tem pela sua definição de gamificação, que é o uso de elemento de design de jogos em contextos que não são de jogos para motivar, melhorar a atividade e cultivar a atenção do usuário. E ainda também é atrelado a gamificação como uma metodologia ativa de ensino. E dentre os seus atributos se tem por objetivos e regras bem definidos, resolução de conflitos, prover feedback aos seus usuários, também promove um ambiente onde o erro faz parte do processo. Bem, partindo para a metodologia utilizada nesse estudo, se teve por uma intervenção quase experimental, que foi realizada com grupo único, tendo em vista que todos os participantes da intervenção foram expostos ao tratamento, e o efeito experimental foi apurado pelas diferenças de opiniões verificadas antes no pré-teste e depois do uso da simulação gamificada no pós-teste. Os sujeitos experimentais que compuseram esse grupo foram constituídos por aspirantes a policiais e contaram com 92 sujeitos. O artefato experimental utilizado foi o software Flashing Light. E na comparação desses dois ambientes de treinamento, foram avaliados aspectos de interações e similaridades de ambiente, aprendizagem prática, satisfação e desenvolvimento e interação social. Aí na figura 4, pode-se ver a intervenção que foi realizada através dessas evidências. E, seguindo para os resultados desse estudo, na análise comparativa da variação do treinamento, no tocante aos aspectos de experiência, interações e similaridade, houve aí pelos gráficos uma certa equiparação, não sendo registrada consideráveis distinções entre as modalidades. Já na questão do feedback, a maioria dos agentes apontaram que perceberam um retorno dos seus acertos e erros durante a intervenção, mas ainda assim o treinamento convencional ficou superior ao treinamento gamificado. No tocante à avaliação de similaridade do cenário do protocolo treinado com o ambiente real, os dados destacaram que o simulador representou a realidade de maneira bem mais satisfatória que o treinamento convencional e que representou de maneira também satisfatória o cenário real que foi envolvido pelo simulador gamificado. No que pese a aprendizagem em prática, dos aspectos que se mostraram mais próximos,
se referem a procedimentos e atitudes, demonstrando uma proximidade de percepções entre a versão tradicional de treinamento e a versão gamificada. No entanto, 3 cruciais aspectos, que foram desempenho, desenvolvimento de habilidades técnicas e ampliação de conhecimento, foram mais bem avaliados no formato tradicional. Ainda assim, como também pode ser visto pelos gráficos, as avaliações globais para o simulador também se mantiveram positivas. Quanto ao grupo Satisfação e Desenvolvimento, foi apresentada uma proximidade no aspecto de satisfação com rendimento durante o treinamento. Já o aspecto de satisfação de ter a oportunidade em realizar o treinamento gamificado foi melhor avaliado, apesar do treinamento convencional ter tido também um bom grau de aceitação. E finalizando a comparação entre os dois ambientes, os aspectos analisados dentro do grupo de interação social foram os que mais se mantiveram próximos entre as respostas de concordância dos agentes, conforme pode ser visto pelo gráfico. Já o aspecto de interação social nos dois ambientes de aprendizagem tiveram uma percepção positiva junto aos sujeitos, tanto em apoiá-los a atuar colaborativamente com o parceiro, quanto a efetuar a colaboração durante os treinamentos, a fim de dar suporte ao seu processo de aprendizagem. E, partindo para a conclusão do estudo, o objetivo geral dessa pesquisa logrou êxito, visto que a contribuição da plataforma digital gamificada como instrumento de metodologia ativa de ensino foi avaliada de forma positiva, apesar de se ter visto certas ressalvas através dos dados. Constataram-se aspectos voltados para a similaridade do cenário real e a satisfação percebida na plataforma gamificada como mais proveitosa. Entretanto, aspectos de feedback e de aprendizagem foram mais bem avaliados pelo treinamento convencional. Já o aspecto de interação social foi o que mais se equiparou entre os métodos de ensino. E algumas coisas limitantes do simulador foram que não tiveram como se ter uma evolução do grau de aprendizado e de dificuldade dentre os agentes. Referências bibliográficas e obrigado a todos. Bom, então, passar essa primeira etapa aqui no processo de apresentação, bom, eu tive a oportunidade de participar da sessão dos Sapiens com o professor Jairo, então pude aprender um pouco mais, ouvir muito mais, e acho que teve questões bastante interessantes em termos da contribuição desse estudo no sentido da aplicação de gamificação e principalmente no contexto aí, nesse setor militar aqui, que, por exemplo, a gente vai ser questões que a gente não vai ter na literatura outras evidências colocadas ali. Se eu for fazer uma questão um pouco mais ampla, assim, e aí, claro, depois eu já passo para os demais colegas, mas assim, eu sei que talvez seja um ponto que eu já tenha perguntado anteriormente, mas eu acho que tem uma questão extremamente interessante, foi colocado na nossa discussão de ontem, que foi a questão gostaria, na verdade, de um comentário geral do senhor sobre essa parte. Geralmente, quando a gente fala de gamificação, sempre tem, de certa forma, assim, a questão de como que ela vai ser melhor, quão melhor ela é, ou seja, o quanto vai transformar, o quão os alunos vão colocar. E no estudo ele vai numa linha contrária e vai mostrar alguns aspectos que, eventualmente, a gamificação pode contribuir, e outros, eventualmente, que você não tem essa diferença tão grande ali. Se eu pudesse comentar um pouco digamos assim, daquilo que não é exatamente o esperado, e o que aconteceu e tudo mais, acho que é bastante interessante, porque enriquece e também ajuda a gente a ter uma visão crítica, muitas vezes, sobre o uso desse tipo de metodologia, aplicação e também sobre as limitações delas aqui. Bom dia a todos. Obrigado, Marcelo. André também, satisfação de revê-lo. Hoje eu não estou na USP, né? Mas, enfim, eu estou aqui em São Paulo. O fato é o seguinte, a gente sempre parte de um princípio aplicado de que tecnologias são bem-vindas, desejadas e normalmente incrementadoras de performance nos processos nos quais ela é incluída. E isso verificou-se um pouco no experimento que o Tiago conduziu na dissertação dele, mas aí aconteceram as surpresas que foram comentadas aqui. O próprio Tiago cita algumas delas, mesmo subliminarmente na apresentação. O fato mais importante é que as coisas têm que ser contextualizadas, as aplicações das tecnologias têm que ser contextualizadas. No caso específico dos experimentos com simulação, os ambientes produzidos em nível virtual
que são acoplados ao mundo real, eles são mais ricos em detalhes. E esse detalhamento, certamente, favorece a novos insights que o treinamento convencional talvez não dispusesse. Mas no caso específico dos militares, se notaram duas coisas interessantíssimas do ponto de vista vamos dizer, da contramedida ou da contralinha, da contra-argumentação que pode ser vista com a tecnologia. E eles ficaram em torno de duas variáveis fundamentais, e que o Tiago mencionou agora na apresentação: a interação social, né, e o feedback recebido. O que acontece é isso? Por mais perfeita ou por mais realística que a simulação do evento militar de ameaça à segurança possa ser confeccionada num ambiente simulado, quando treinando o aspirante, no caso, os aspirantes, no caso, vão executar isso no terreno, como eles chamam, a importância do comandante dando feedback das ações, ela não está nas rotinas programadas do simulador. E isso os treinandos sentiram na pele e disseram claramente: olha, o tenente dando a instrução é melhor do que o software. O software tem um help, mas o help não funciona. E a outra coisa, daí, já do lado contrário, na interação social, é o seguinte: olha, eu fiz essa besteirice aqui, eles disseram outros nomes, mas eu fiz essa besteira aqui, mas essa besteira aqui pode ser corrigida, eu vou pegar uma vida a mais e fazer isso. Na prática real, isso não existe. Então, ela pode induzir o treinando a fazer algumas ações equivocadas, porque essa possibilidade de tentar com um aspecto tão drástico como segurança, um tanto quanto perigoso. Isso foram as duas coisas fundamentais. Já a simulação tem os seus aspectos. A recomendação que a gente pode pegar, para resumir aqui, da margem a novos comentários, é que os jogos precisam captar melhor no seu design as ambiências nos quais eles se inserem, no caso do militar, ter algumas características específicas, né, para retratar e serem realmente os potencializadores de performance que a gente espera. Os resultados aí, então, poderiam ser formulados em termos de: olha, senhores desenvolvedores, esse guia aqui de recomendações deve ser seguido para melhorar a performance, independentemente de ter um cunho geral, tá certo? Tem um cunho geral, você faz isso, mas aspectos específicos desse treinamento, o lúdico é bem-vindo, mas o lúdico induz ainda ao risco muito mais fortemente, que era a constatação que ele estava querendo ver na dissertação. É isso. Perfeito, professor. Muito obrigado. Então, vou abrir aqui para mais dúvidas, comentários de mais colegas aqui. Por gentileza, pedir que só tirem o mudo e façam os comentários, por favor. Comentários, dúvidas e tudo mais. Tem uma pergunta, professor. Assim, a questão dos militares eu vejo que é bem complexa e é um cenário bem distinto, né, de outros cenários quando a gente fala principalmente de educação, né? Eu vi que no texto ele fala sobre algumas limitações, né, que ocorreram, como o software não acho que não avançava de fases ou apresentava erros em alguns momentos. Eu imagino que para os militares, né, a questão de resistência à mudança ou a resistência a ter algo digital talvez possa ser maior. Isso foi identificado ou isso de alguma forma interferiu no resultado do trabalho? André, a sua pergunta é muito interessante. Ela tem um aspecto controverso, que eu vou deixar para argumentar depois, mas especificamente falando dos militares, no ambiente militar, a questão da hierarquia é muito preservada e é muito necessária, digamos assim. E o que acontece? Você pode fazer o que está especificado, mas você tem que cumprir o regulamento. Tá? E esse cumprir o regulamento, ele, quando não é bem portado, e foi o caso, para um software adaptado, tá certo? É um software que foi desenvolvido pensando num jogo de pessoas que estão fazendo ações erradas, tá certo? Então, eu aplico ele para pegar ações erradas, mas no cunho policial. Então, a adaptação ela não é perfeita, ou não é perfeita, e além de não ser perfeita, não atende todas as legalidades de onde o software é inserido. Por exemplo, o aspecto
o aspecto de condução de pessoas nos Estados Unidos, na Argentina, na Europa é um, aqui é outro. Aqui na a Polícia de São Paulo você deve saber quais são os aspectos críticos de condução. Então as pessoas têm que respeitar. Aqui, por exemplo, tem uma resistência muito grande ao uso de câmera nos uniformes. Provavelmente você deve ter acompanhado essa evolução aqui. Isso está no treinamento, né? Isso é um fato. Agora, esse aspecto não é privilégio dos militares, não. A resistência à mudança que você cita, ela é também visível em treinamentos comuns. A gente põe no varejo, a pessoa tem que fazer a precificação de acordo com o modelo, né? Quando a gente vai tentar fazer isso para um vendedor na área de varejo, por exemplo, utilizar-se do script do modelo, ele também resiste. E os indicadores são também pautados nessa situação. Mais uma vez, o que a gente chama em game de mecânicas e dinâmicas, né? As mecânicas e as dinâmicas dos games, eles têm que favorecer ao incremento do processo de treinamento, independente independente da área. E sabe-se, categoricamente, que está sendo treinado vai resistir, porque o treinamento tira a pessoa da zona de conforto. Eu estou na minha zona de conforto, você vai me treinar com uma coisa que eu não conheço. Então, eu vou ter que esquecer o que sei e aprender o que não sei, através do treinamento. Isso é natural na resistência. Também se fez isso. No aspecto militar, o aspirante que estava sendo treinado podia resistir, mas não muito, porque o comandante ia lá dar uma ordem e tinha que executar. Né? Tem esse aspecto aí de trabalhar. Mas muito boa outra pergunta. Obrigado. Obrigado. Mais Os dúvidas, outros debatedores, por favor, comentários? perguntem, porque eu sou um perguntador emérito, tá? Nas apresentações de vocês eu vou perguntar. Se me permite fazer mais um comentário, até porque surgiu a partir da discussão que eu acho que esse também é uma segunda contribuição do estudo, muito, assim, a meu ver, obviamente, assim, e aí desculpa aí a ousadia de falar isso em cima de outro estudo, mas eu acho que tem uma questão que foi comentada anteriormente também que permite a gente analisar, e acho que é uma contribuição do estudo, quando você analisa essa questão de categorias de jogos, categorias de aplicações de gamificação em diferentes contextos. Então, talvez, por exemplo, a gente discute muito a questão de gamificação dentro do ambiente educacional, e uma das palavras que geralmente é colocada como referência quando você pensa no universo de engajar estudantes, e vamos pensar talvez mais no cenário da educação superior, não tão no contexto, a questão da imersão no jogo, assim. Então, acho que essa questão é muito clara. Eu me recordo que o senhor mencionou a questão não é um requisito desejável nesse contexto, não é um requisito e, na verdade, não é exatamente esse contexto aqui. E esse eu acho que é um ponto, assim, crucial, acho que a discussão ela traz, assim. Então, evidenciar outros tipos de aplicações que não necessariamente vão para essa linha, porque tem, a meu ver, na verdade, acaba tendo, digamos assim, uma predominância nesse sentido, ou seja, então, colocar, então, o que a gamificação, ela, na verdade, ela motiva porque você está imerso, porque você vivencia aquela realidade, mas não necessariamente ela é adequado para todos os pontos. Acho que esse ponto que até foi mencionado na discussão ontem, ele é bastante rico, assim, para a gente enxergar melhor, ou ter uma visão mais clara aí sobre quais são essas potenciais limitações ou como pensar esse design, quando aplicar esse tipo de abordagem, metodologia de ensino em diferentes contextos, assim. Então, Isso é plenamente viável, plenamente razoável pensar isso daí, porque nós não podemos pensar numa estrutura padronizada para tudo. Tá? Por exemplo, é uma das coisas, por exemplo, que se critica hoje em dia no modismo da IA generativa. Ela é um tipo de IA, mas é um protocolo que está sendo seguido. Tá? Então, os games, como eu falei aqui, alertam as dinâmicas e as mecânicas para as suas implementações. Há dinâmicas, tá certo, que são próprias de contexto, e há mecânicas que são gerais. Então, a gente fazer isso estipulando que eu estou fazendo um game, ele vai resolver todos os problemas de capacitação, por exemplo, da área de treinamento em fármacos no Brasil, é uma coisa. Eu tenho padrões a seguir, químicos, de dosagem e tudo mais, mas eu também tenho as reações que são individualizadas das cobaias, dos treinamentos. Isso está vendo no game. Então, não adianta pegar, por exemplo, 200 gramas de metoprolol e injetar num paciente que é diabético. Ele vai morrer, né? No game ele pode morrer, mas aí você vê que no game não pode fazer isso. Na vida real não dá para fazer. Mas eu não posso fazer isso para todas as situações. É absolutamente sensível a sua observação é pertinente. E há uma recomendação de um estudo mais encorpado, mais longo, talvez, mais longitudinal,
seria exatamente isso. Olha, senhores gamers, deixando de trabalhar nessa área crítica, nessas áreas críticas, há, independente de qual área seja, há situações que devem ser trabalhadas nas dinâmicas dos games, embora as mecânicas possam ser as mesmas. Tem alguém com a mão levantada, né? Sou eu, a Paula aqui. Oi. Eu estou ouvindo, professor Jairo, você comentando sobre essa questão da gamificação e sobre a utilização da tecnologia, né, para essa gamificação. Eu só fiquei aqui, só uma reflexão mesmo, porque eu fui policial na minha vida e eu me lembro da minha formação. A minha formação, ela não tinha nada de gamificação, assim, para preparar a nossa turma para entrar no dia a dia, né? Então, é interessante ver, assim, que o ano era, sei lá, 99, 2000. A gente não tinha tanta tecnologia como a gente tem hoje. Mas o conceito de gamificação, ele já existia, né? E eu Sim. não... Ele não... Eu não sei. Esse ponto... Eu fico pensando assim, nossa, como seria diferente, né, a experiência, o quanto as pessoas, os profissionais estariam mais preparados para chegar para lidar com as situações de risco, de estresse e para poder proteger os outros de uma forma melhor se tivesse esse tipo de abordagem naquela época, né? Né? Você, me perdoe a indiscrição, você foi treinamento militar em que área? Não, eu fui policial civil, Civil. Ok, então isso, policial imagina que civil em você, São Paulo. uma das coisas que o policial civil faz é inteligência para controle de distúrbios, por exemplo, populacionais. Exato, gerenciamento de crise, Então, gerenciamento eu em vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma radiografia, você é de São Paulo? São Paulo. Então, vamos pensar, não é em Anhangabaú. Eu vou fazer o seguinte, tem uma manifestação no Anhangabaú e eu quero abordar ali áreas com drones, hoje em dia, tá certo? Para fazer quadrados de policiamento, quadrados de vigília, Sim, tá? Então, eu pego, olha, eu posso dizer que eu treino você, na real, para controlar um espaço de 20 metros quadrados, onde cabem aproximadamente 40 pessoas, tá certo? Mas uma multidão maior, por exemplo, imagina que é um movimento contra Tarcísio, no governador daqui, que está lá, aí tem 200. Como é que você faz isso? a Né? No Cracolândia hoje real não está dá para aí para fazer, mas mostrar, né? isso. Aí no real não dá para fazer, mas no game você pega o seguinte: põe isso aqui, põe um drone, aciona aqui, aí o dronezinho aparece e vai visitando as situações. Quer dizer, isso capacita a pessoa a ter outras alternativas que estão dinamizadas no jogo, que você na vida real não vai ter como fazer, embora possa teoricamente ser produzida por algum oficial que está auxiliando você no funcionamento. Isso é inequívoco. Mas é interessante. Essa evolução se captada para dentro do game capacita aparentemente a melhor pessoa, em última análise, em decisões críticas. Em última análise, em decisões críticas, que é, eu tenho que fazer isso, eu vou atirar naquela criatura que está correndo por trás ali, ou se eu atirar, quantas pessoas eu posso ferir, quantos inocentes podem ser atingidos. Isso no game dá para fazer bem, na real não dá. Né? Esse é um fato. Mas muito legal o trabalho, parabéns. Obrigado. Na verdade, do Tiago, não tem coisa maior do Tiago. Eu só fiz das coordenadas. Bom, professor Marcelo, acho que a gente pode passar para o próximo tema e, ao final, a gente retorna a essa discussão que eu acho que é muito rica, né? Dá para a gente Obrigado a perguntar todos. mais coisas ainda. Parabéns, professor Jairo. Perfeito, parabéns, professor Jairo. Agradeço aos colegas pelas colaborações, contribuições, foi um debate bastante rico. Bom, seguindo então aqui o nosso protocolo aí, né, o próximo trabalho aqui, então, o segundo trabalho é o Transformando Cidades, o papel da proximidade tecnológica no desenvolvimento urbano. Então, a gente tem aqui representante do artigo, certo? Michele, vai ajudar a gente na contribuição e discussão desse assunto. Muito obrigado. Acho que agora é o vídeo, né? Pessoal, eu me chamo Michele Sotti. O artigo que eu apresento hoje se chama Transformando Cidades, o papel da proximidade tecnológica no desenvolvimento urbano. Esse artigo foi desenvolvido por mim, pela Mariluza e pela Camila. E nesse artigo nós abordamos basicamente a questão da proximidade tecnológica, que vocês podem encontrar na literatura normalmente chamada como Technological Relatedness, que explora basicamente o potencial das regiões de se desenvolverem ou se especializarem
em alguma coisa, ou ainda de se transformarem ao longo do tempo em algum sentido específico, tá? Acho que o mais conhecido talvez seja o Vale do Silício, mas nós podemos dar exemplos brasileiros, por exemplo, aqui, como a gente tem regiões no Brasil conhecidas pelas suas vinícolas, nós temos regiões conhecidas pelo cultivo do tabaco, nós temos regiões muito fortes em algumas indústrias específicas, como metal mecânico, enfim, são regiões que são conhecidas por prosperar em uma linha, um tipo de mercado ou de indústria em particular. Então, a partir disso, nós discutimos nesse artigo como é que os espaços de conhecimento criados a partir dessa proximidade tecnológica são capazes de mitigar os efeitos da complexidade da adoção tecnológica. Essa ideia de espaços de conhecimento é muito conhecida na literatura, principalmente pelas palavras do Boschman, que eu acho que é um dos principais pesquisadores da área, e ele explica que os espaços de conhecimento seria exatamente o conhecimento que eu gero, que eu sou capaz de gerar dentro de uma determinada área, cidade ou região, e que é capaz de fazer com que essa região se especialize ou se desenvolva em determinado sentido. Então, nós fizemos uma revisão da literatura para explorar o campo de estudo. Então, fizemos uma revisão sistemática, utilizamos o protocolo PRISMA aí de apoio, fizemos a partir da base de dados Web of Science e encontramos inicialmente aí 219 artigos. Esses artigos a gente fez todas as etapas do PRISMA, então removemos artigos duplicados, fizemos primeiramente a leitura dos resumos e dos títulos aí por pares, para remover aqueles que não tinham relação direta com o nosso objetivo de pesquisa. E, por fim, 35 artigos foram lidos por pares, né, integralmente, onde nós removemos mais 12 que não discutiam, de fato, o nosso objetivo, e incluímos, então, na análise qualitativa, 23 papers. Como resultados da nossa pesquisa, nós criamos algumas proposições de pesquisa que são um pouco debatidas aí no artigo. Então, a primeira delas diz respeito ao conhecimento, né, que o conhecimento acerca das capacidades locais de uma determinada região, ele é capaz de facilitar a criação de espaços de conhecimento gerados pela proximidade tecnológica. O que isso quer dizer? Quer dizer que o conhecimento que determinada região já possui, ele é capaz de criar ou de fortalecer um espaço de conhecimento que vai fazer com que aquela região se aprimore, se envolva naquele sentido. Então, a gente tem, por exemplo, a ideia de que quando uma região ela é muito forte em uma determinada, no uso de determinada tecnologia específica, vamos, né, pode ser, eu citei agora há pouco, o ramo metal mecânico, então vamos supor que uma determinada região ela é muito forte no uso de determinada tecnologia, existe uma tendência de que essa região acabe atraindo mais empresas daquele segmento para essa mesma região, e outras empresas que agregam ou que vendem de alguma forma produtos para elas, que fornecem matéria-prima, enfim. E isso vai fazendo com que esse espaço de conhecimento se torne cada vez maior e que essa proximidade tecnológica, de fato, fomente o desenvolvimento da região nesse sentido. A proposição 2, ela diz que quanto maior o nível de desenvolvimento de determinada região, né, ou de determinada capacidade local dessa região, então maior o grau de complexidade e influência no aumento da proximidade tecnológica. A proposição 3, ela vai de um encontro mais macro, tá, com questões regionais e interregionais. Então, a gente diz que a proximidade tecnológica ela é uma estratégia regional, mas ela também é interregional, porque a partir do momento em que eu desenvolvo um polo
especialista em alguma coisa, eu começo a atrair outro tipo de negócio, outras indústrias para aquela região que, de alguma forma, interagem ou dependem desse tipo de indústria. E a proposição 4 diz que a proximidade tecnológica, então, ela pode medir capacidades que vão além de registros e depósitos de patentes, como a gente normalmente encontra na literatura, né? Mas para criar um mapa de conhecimento que possa nos ajudar a prospectar caminhos futuros. O que isso quer dizer? Normalmente, quando a gente vai para a literatura para falar de proximidade tecnológica, ela é medida através do registro de patentes. Então, eu tenho lá uma região específica que registra um número muito grande de patentes numa tecnologia X, tá? Big Data, IoT, qualquer uma. Então, essa região ela passa a ser conhecida e explorada e discutida na literatura como um espaço de conhecimento da tecnologia X, né? E que ela se desenvolveu naquele sentido ou vai se desenvolver naquele sentido. Mas a gente pode prospectar muito mais que isso. A gente sabendo que existe determinado conhecimento já adquirido e já muito maduro dentro de determinada região, a gente pode prospectar caminhos sabendo o que é que pode querer se aproximar, vamos dizer assim, do conhecimento existente. Estou confuso. Em outras palavras, como é que a gente leva outras indústrias ou até mesmo mão de obra específica para essa região. Então, se eu sei o conhecimento que existe ali, eu sei o que pode acontecer no futuro dentro dessa região. Então, concluindo aqui, que eu estou correndo quanto tempo, mas a proximidade tecnológica, então, ela é capaz de potencializar atividades já existentes, mas também de trazer atividades novas para determinada região, para fomentar determinadas indústrias, enfim, seja tecnologias já maduras naquela região ou tecnologias novas, e cria esse espaço de conhecimento que pode tanto permanecer permanecer da forma como está, no uso de tecnologias ou de indústrias, ou a partir disso se ampliar e ficar maior e interregional. E ainda esse conhecimento ele pode servir de guia, né, para fazer investimentos futuros aí na área de educação, de qualificação de mão de obra para aquela região, da criação de políticas públicas, pesquisa e desenvolvimento, etc. A gente apresenta algumas limitações aí do estudo, tá? Principalmente no que tange a exploração das proposições que nós fizemos e o número de estudos abordados, e sugerimos algumas pesquisas futuras que também vão de encontro, principalmente a essas proposições de pesquisa que nós apresentamos aqui. Eu deixo as referências bibliográficas utilizadas nessa apresentação. Muito obrigada. Perfeito, muito obrigado, André, pela apresentação do vídeo. Michele, parabéns pela apresentação do artigo, no caso, no vídeo, e também pela submissão e aprovação do artigo. Bom, vamos lá, para a gente abrir aqui essa segunda rodada aqui de discussões e debates, assim, acho que o trabalho que você traz aqui para essa sessão é bastante interessante, assim, à luz da literatura que você trouxe no artigo, assim, você discute muito com a questão com artigos que vão discutir a questão do desenvolvimento regional, questão do desenvolvimento urbano, traz aspectos do efeito, na verdade, do desenvolvimento regional, local, ou seja, então, tem uma série de outros elementos, discute muito com a literatura de inovação, então, exatamente, eu acho que tem questões bastante interessantes aí para demonstrar essa importância do conceito de proximidade tecnológica aqui. Eu tenho uma dúvida pontual, e talvez você pudesse comentar e aí avaliar outras implicações assim. Na discussão, até mesmo na apresentação, você fala da questão da proximidade tecnológica e geralmente que a maneira como ela é colocada, ou a maneira de ser mensurada, vamos usar dessa maneira aqui, normalmente é relacionada ao número de patentes, assim, inclusive já colocando uma limitação dentro dessa visualização sobre essa perspectiva aqui.
Se você puder comentar assim, uma série de outros elementos que poderiam ser considerados, por exemplo, para essa avaliação dessa proximidade tecnológica, só porque, inclusive, assim, certamente, por exemplo, para algum município que queira fazer essa avaliação numa perspectiva mais ampla, como colocado, que tipos de outros aspectos, que outros indicadores poderiam ser considerados nessa avaliação dessa, eu já ia falar prontidão, desculpa, né? Dessa questão da proximidade tecnológica. Por favor. Tá, vamos lá. Vocês estão me escutando bem? Sim, sim. Só Sim. que a minha internet caiu aqui enquanto a apresentação rolava, então espero que não caia novamente. Mas vamos lá. Muitos estudos, inclusive o que eu citei aí do Boschman, né, que é assim, acho que a principal referência mundial na área de proximidade tecnológica, ele usa justamente o depósito de patentes de muitos países para fazer análise. Então, ele tem estudos lá, por exemplo, ele fez um estudo de toda a Europa sobre tecnologias da indústria 4.0, dizendo qual região que era mais desenvolvida em determinada tecnologia e como é que essas tecnologias criavam regiões mais prósperas, vamos dizer assim, a partir das tecnologias que ali tinham. No entanto, eu particularmente, minha tese de doutorado é relacionada ao conceito de cidades inteligentes, e aí a gente fez um mapeamento aí para analisar as ferramentas, né, os índices de assessment, de avaliação dessas cidades, e a gente percebe que muitos deles são limitados ao não explorar todas as dimensões que existem dentro de uma cidade. Então, um índice deveria ser mais completo e mais complexo para avaliar uma região, ao considerar mais do que patentes, mas considerar, por exemplo, parcerias entre os atores da hélice quádrupla, né? Então, eu tenho relações com universidades, relações com empresas, relações com sociedade civil organizada, etc., que precisam ser contabilizadas na hora de fazer esse tipo de avaliação. Né? Espera-se que uma região se desenvolva para além do uso da tecnologia. Uma tecnologia ela deve ser considerada um meio e não um fim por si só. Não sei se respondi a tua pergunta, Marcelo. Perfeito, sim. Bom, então vamos abrir agora as questões para os demais colegas aqui, para a gente iniciar esse debate aqui. Então, obrigado, Michele. Quem se voluntaria a discutir? Se eu puder comentar. Eu achei o trabalho bem rico, bem interessante, né? Acho que ele traz uma abordagem que eu não conhecia, que eu achei bacana, né? A questão da revisão crítica reflexiva, né? Eu acho que esse modelo ele serviu muito bem para atender aos objetivos, mas eu fiquei com a sensação que o trabalho, né, sabe quando você vê um filme muito legal, né, e no final ele não tem fim, parece que ele tem uma continuação, né? A ideia de evoluir, aprofundar os achados, vamos dizer assim, ela existe ou esse trabalho é o recorte de algum outro estudo mais amplo? Como é que é essa questão dessas limitações, né? Uhum. Esse trabalho ele é um recorte de um trabalho maior, vamos dizer assim, que um pouco limitado pela questão do tamanho do artigo que pode ser Sim. enviado para o evento, né? Então a gente teve que tentar colocar, porque tudo parecia importante quando a gente está pesquisando um tema, mas sim, ele é um recorte de um trabalho que está sendo desenvolvido no projeto do Pacto Alegre. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um projeto do governo do estado do Rio Grande do Sul, com o intuito de transformar a cidade de Porto Alegre em uma cidade inteligente. E aí está sendo estudado justamente, ou a cidade das startups também, eles têm um movimento forte de tentar transformar Porto Alegre na cidade das startups do país. Então, tem uma série de pesquisas, eu faço parte do EcoHub, que é um grupo de pesquisa em ecossistemas urbanos, nesse caso, né, que a gente estuda justamente como desenvolver regiões. E aí, esse trabalho maior, no caso, de onde saiu esse aí, estuda como fazer com que o Pacto Alegre torne Porto Alegre uma cidade inteligente. Fantástica abordagem, eu gostei bastante. A minha única recomendação que eu acho que seria interessante era colocar
outras bases também de pesquisa, né? O Mais Scopus, né? Acho que até mesmo um Google Scholar às vezes traz algo interessante que a gente possa aproveitar, né? Só essa recomendação, mas o trabalho está muito legal. O tema cidades inteligentes para mim é um tema que me chama muito a atenção. Trabalhei muito com IoT, então e também com cibersegurança, né? Então são temas que eu acho bem interessantes. Parabéns pelo trabalho, tá? E sucesso aí no projeto que ele faz parte. Obrigada, André. Eu tinha me inscrito, não sei se posso falar, senhores Por favor, coordenadores, moderador. por favor. Perfeito, obrigado. Michele, muito bom o trabalho, parabéns. Parabéns pela iniciativa, parabéns pela situação de busca, né, que está inserida no projeto. E eu vou pegar uma carona no que a André mencionou, mas uma carona um tanto quanto mais de forma, né, pensando assim num trabalho mais elaborado. Tá? André flagrou um aspecto interessante, que é a centralidade de busca, está num lugar só. E você mencionou um autor que questionavelmente deve ser a referência. Mas eu me pergunto aqui, você tem o problema talvez seja de enunciado de uso de palavras. Você nos apresenta um estudo que aparentemente é propositivo, tá certo? Pelo menos tem o nome proposição, tá? E eu senti falta para um estudo propositivo, e aí a minha curiosidade de saber é exatamente essa: qual é o encadeamento modelar que você tem, o que é antecedente, o que é moderador, o que é consequente, etc, etc, etc. Tá? Porque aí eu preciso fazer a teia de cadeia. A mim parece que, olhando as suas proposições, a proposição 3 parece ser dominante no que você está buscando. E o que é que eu quero dizer isso? Se a gente pensa um estudo crítico, a proposição que é dominante, ela tem proposições acessórias. E você reforçou, quando respondeu a ideia do Pacto Alegre, que é uma determinação transformar Poá numa cidade inteligente através desse modelagem. E aí sim reforça a minha dúvida, a minha desconfiança. É realmente a proximidade tecnológica que vocês estão querendo colocar, você e o grupo de projeto, naturalmente, estão querendo colocar como um delineamento estratégico, e aí seria a estratégia que vocês querem fugir das patentes, querem colocar outras coisas? O que é que vocês estão buscando efetivamente como uma trajetória para implementar esse projeto, por exemplo? Uhum. Então, esse estudo em particular, professor Jário, a gente não utilizou, não criou nenhum modelo, nem utilizou variáveis específicas. A gente acabou criando essas proposições com base na literatura mesmo, com base nas lacunas que a gente identificou na literatura, tá? Quanto ao projeto, vamos dizer que Porto Alegre nasceu, Porto Alegre não, desculpa, o projeto do Pacto Alegre nasceu de forma muito voltada à prática, né? E aí, quando eles criaram esse projeto, a ideia era, vamos fomentar o ecossistema de negócios de Porto Alegre e esperar que o ecossistema de negócios, né, que as empresas consigam impactar todas as outras dimensões da cidade: ambiente, infraestrutura, pessoas, né, tecnologia, tudo. E aí teve um fomento muito grande nessa questão de negócios e agora muito grande nessa questão de tecnologia, só que percebeu-se, principalmente através dos estudos que estão sendo realizados nesse grupo, em parceria com o Pacto Alegre e tal, que só isso não é suficiente. O objetivo final de uma cidade inteligente, né, de um ecossistema urbano de inovação, não deve ser a tecnologia, não deve ser o ecossistema de negócios. O objetivo final deve ser a qualidade de vida dos cidadãos urbanos. Então, eu não posso ter ali no meio foco específico no ecossistema de negócios ou na tecnologia, nem nada disso. Eu preciso colocar o objetivo final, que é a qualidade de vida das pessoas, e com base nisso desenvolver o que vem antes. O que eu preciso em Porto Alegre para melhorar a qualidade de vida das pessoas? Tá, eu preciso fomentar o ecossistema de negócios? Ok. Eu preciso levar tecnologias? Ok. Mas isso precisa ser o meio, entendeu? Não sei se eu respondi a tua pergunta, acho que eu fui...
Você reforçou a minha dúvida, na verdade. Você tem uma estratégia traçada, e a estratégia que a Aham. literatura está te fornecendo não é suficiente para a estratégia que você quer. Então, você Uhum. tem um caminho. Agora, daí a chamar de proposição, e por isso, num estudo acadêmico, aí você corre o risco, vocês do projeto correm o risco de ter exatamente esse deslinde, que é, olha, eu tenho uma estratégia, e eu tenho uma proposição que diz que a estratégia é o que está escrito lá, pelo menos foi o que eu vi. Essa estratégia ela tem que ter uma malha que leve a. Então, se você dizer qualidade de vida, ok, qualidade de vida vai ter uma. Mas qual é a ligação, qual é a conexão, que aí você vai estipular para ver qual é a intermediação que a produção e incremento de patentes, a produção e a difusão de tecnologia, a parceria de conhecimentos, quais são os caminhos que isso leva à qualidade de vida. Aí você tem um estudo propositivo, mas enquanto não, você tem algum levantamento de hipóteses ou alguma expressão de conjecturas, qualquer outra palavra menos forte que Uhum. você represente para a gente. Que a gente está tratando de elemento acadêmico. O elemento acadêmico tem que os seus ritos têm que ser bem trabalhados. Mas, voltando à minha pergunta base, mas só vou encerrar aqui, a ideia realmente, quando você colocou lá, que é a estratégia, me pareceu ser sim a dominante essa a proposição lá, embora a consequência da sua estratégia descrita leve a patentes e tudo mais. Mas ela é a estratégia é a qualidade de vida. Então, você parece que está. Vocês têm um caminho, só precisam arrumar direitinho o caminho para jogar. Mas está muito bom. Parabéns aí pela iniciativa. Perfeito. Obrigada, professora. Acabei de anotar tudo que você falou, inclusive. Obrigada. Está esgotado, professor Marcelo. Podemos ir para o próximo tema e a gente pode retomar ao final, né? Perfeito. Bom, muito obrigado pelo debate. Eu acho que é bem relevante aqui. Então, para a gente passar para o próximo tema aqui, então, o próximo trabalho, blockchain na educação superior, uma análise bibliométrica. Gisiane, você primeiro o vídeo e depois a gente começa o debate contigo, tá? Olá, meu nome é Geisiane Teófilo e juntamente com o professor Hernani Marques, a gente compôs o trabalho, né, que tem por título Blockchain na Educação Superior, uma análise bibliométrica. Bom, em relação à introdução, o blockchain, ela é uma tecnologia revolucionária, né? Ela é uma tecnologia nova, que tem um papel extraordinário em diversas áreas, né? Ela tem o potencial de impactar as áreas que vão desde finanças, negócios, setores administrativos e também o enfoque do nosso trabalho, que é a educação superior, né? Então, embora o blockchain ele esteja muito conhecido através do Bitcoin, das criptomoedas, ele vai muito além disso, né? A sua aplicabilidade, ela pode se estender muito mais além, né? Ela pode ir para diversas áreas, né? Então, ela é extremamente relevante porque ela engloba vários campos e principalmente, né, da educação. Ela pode ajudar com diversas ferramentas no campo da educação, né? E ela pode facilitar também o compartilhamento de recursos educacionais. Partindo desse pressuposto, né, o objetivo desse presente estudo foi investigar essas lacunas, né, dessa tecnologia blockchain na área da educação superior, assim também como mostrar os impactos dos estudos que já foram realizados. Sobre o referencial teórico, esse estudo, ele demonstrou que o blockchain, ele é um sistema distribuído, descentralizado, né, que ele permite o armazenamento e a verificação segura dessas transações, né? E aí, segundo a autora Fabiola Greve, algumas das principais características dessa tecnologia, ela inclui a descentralização, a transparência, a segurança criptográfica, velocidade e economia.
né? No que diz respeito especificamente à área de educação superior, através da utilização dessa tecnologia, é possível garantir a certificação e a validação de diplomas, né? Não é apenas isso, ela é um dos usos possíveis, né? Assim também como é possível você criar registros digitais imutáveis, como diplomas, certificados de conclusão de cursos escolares também. Então, essa tecnologia, ela veio para facilitar, né, o compartilhamento desses recursos educacionais, onde você tem os educadores e você tem também os estudantes, eles compartilhando dessas facilitações que a tecnologia permite, né? Como, por exemplo, você pode ter disponibilizado material didático, as aulas gravadas, livros digitais, dentre outros também recursos educacionais. E esses recursos, o melhor é que com a utilização da tecnologia, ela possibilita que esses recursos sejam compartilhados de forma segura e transparente, né? Com acesso aberto e dessa forma havendo uma democratização do conhecimento. Aí a metodologia, ela foi feita através de uma revisão de literatura, né? Combinando com a pesquisa bibliométrica, através de análise de rede e análise qualitativa dos principais trabalhos pesquisados, né? Então, possuindo também uma natureza exploratória, né, do estudo. E esse estudo, ele foi feito com a base de dados da Scopus e a Web of Science, então, com o objetivo de pesquisar as contribuições mais recentes que a tecnologia do blockchain vem alcançando. Então, foram utilizadas duas palavras-chave, que foi o blockchain e a higher education, nessas bases de dados, a fim de obter os resultados de pesquisa. E os resultados foram que a pesquisa foi feita no dia 4 de julho de 2023, e aí, quando colocou esses dois termos, né, foram encontrados 238 documentos, né, então a maioria na área de ciências da computação, 23,10%, e também na área de educação, 18,90%. Desses 238 artigos, 114, eles são de acesso aberto, né, qualquer pessoa pode conferir, e os países que mais publicaram foram, dentre os 25, né, mais pesquisados, os 5 que se destacaram foram China, Estados Unidos, Índia, Inglaterra e Portugal. Então, a conclusão desse estudo, ele mostrou uma crescente, né, uma crescente popularidade dessa tecnologia envolvendo a temática da educação. Então, a gente conseguiu perceber que há um aumento, né? Um aumento desses números, né? De pessoas que têm interesse e estão se debruçando sobre a blockchain juntamente com a educação superior. E aí, o trabalho, ele traz também contribuições para essas pesquisas, porque ele oferece diversos dados, né? Que são elementos de interesse para aqueles que desejam pesquisar essa temática, né? Então, quais autores mais citados, quais periódicos, quais bases de dados, né? Quais países. Então, você tem todos esses dados nos estudos, né? Nesse presente estudo. Então, você entende que há uma relevância acadêmica e que a academia, ela precisa incentivar e se debruçar mais também sobre todos esses impactos que essas mudanças, que a mudança que pode ser proporcionada por essa tecnologia, ela pode vir a proporcionar, né? Então, é interessante que venha tendo esses debates na academia e no mercado sobre esse assunto.
E aqui tem todas as referências que foram utilizadas no presente estudo. E dessa forma eu agradeço, né? Muito obrigada. Olá, meu nome é Geisiane. Bom, em primeiro lugar, então, obrigado, André. Vou passar o vídeo. Geisiane, a gente vai começar a fazer as perguntas, o debate aqui relacionado ao assunto. Em primeiro lugar, parabéns pelo envio do trabalho. Assim, à luz da leitura do trabalho, assim, e aí me corrija, obviamente, se eu estiver errado, eu entendo que esse é um estudo que provavelmente está em desenvolvimento, certo? Imagino que está em parte, ah, imagino que seja um resultado parcial, ou seja, um trabalho em desenvolvimento, você estejam trabalhando aí sobre essa parte, assim, eu acho, assim, bem interessante a discussão da tecnologia blockchain em si, o potencial que a gente pode ter exatamente no sentido de aplicação na área de educação, além de outras áreas que, digamos assim, têm maior predominância no assunto, como, por exemplo, finanças, criptomoedas, ativos digitais, por aí vai. Eu gosto, assim, do ponto principal colocado, assim, a inquietação que você fala sobre a questão da educação, e aí me surgem algumas perguntas dentro do trabalho e talvez você possa esclarecer melhor em cima disso, assim. A primeira das questões que eu queria tirar com você é o seguinte, assim, vocês falaram desse levantamento do artigo, mas para mim, tanto na apresentação nem quanto no artigo, fica muito claro se foi realizado algum procedimento de limpeza desses artigos antes. Que eu quero dizer, olha, peguei X artigos, lá, alguns deles vocês verificaram que não estão adequados, estão redundantes, alguma questão nesse sentido, que eu acho que talvez esse detalhamento para mim não ficou tão claro no estudo. E aí essa questão, uma segunda questão que me surgiu a partir da sua fala aqui. Quando a gente fala desse assunto blockchain, você pode ter duas, vamos chamar assim, de maneira grosseira, duas grandes áreas de interesse nesse assunto aqui. Então, você vai ter, obviamente, uma área da computação, mais ciência da computação, mais core, focada muitas vezes no desenvolvimento em si, e que normalmente, talvez, a grande contribuição desse trabalho está muito na questão da construção do artefato em si e a sua corretude lógica do artefato. E, por outro lado, você vai ter outros trabalhos que, digamos assim, são mais próximos das linhas que a gente atua, que vão exatamente avaliar esse uso, implicações e tudo mais aqui. Talvez se enquadraria mais próximo do que a gente colocaria dentro da ANPAD, da área de administração da informação. Eu não sei se, ou sistemas de informação, não sei se dentro do levantamento que vocês fizeram chegou a verificar essa diferenciação de temáticas no trabalho em si. Desculpa, eu falo um monte, mas fica à vontade para falar, por favor. Bom, realmente o trabalho ele teve que ser bem, assim, passar por um processo de enxugamento, né, para também caber, né, nas exigências, né, do próprio SEMEAD. Ele é um trabalho bem mais extenso, a gente faz parte de um grupo de pesquisa que ele pega o blockchain e tira muito dessa temática que as pessoas estão acostumadas a ver, né? Que é assim, o blockchain está sempre voltado para a questão de contabilidade, para a questão de finanças, para a questão das criptos, né? Que é o que geralmente se vê, né? E aí a gente coloca em uma outra abordagem, que é a questão da educação, né? Então, o nosso grupo ele é focado no blockchain, na questão da educação. Inclusive, a gente visita projetos que tem aqui, que são voltados para a área de educação. Então, é para fugir um pouco realmente dessa temática que as pessoas estão mais acostumadas a ver, que é essa questão contábil, financeira e das criptos, né? Então, o que a gente coloca, né, é que, assim, isso pode ser implementado nas instituições de ensino, né? Isso pode facilitar muito, né, as instituições de ensino, inclusive fora do país. Você já vê, né, por exemplo, para emissão de diplomas, né? Então você já vê muito essa tecnologia sendo utilizada, né? Aqui no Brasil não é tão comum, né? E assim, infelizmente não é tão comum, né? Porque ela tem um potencial incrível e pode tornar muito mais prático e seguro o dia a dia de várias instituições, né? Inclusive de ensino superior.
Então, é mais ou menos isso. Sobre a base de dados que você perguntou, a gente, sim, olhamos, né? A gente utilizou Scopus e a Web of Science, e a gente fez, sim, uma triagem, né? De quais artigos falam sobre essa temática, dos países, enfim, foram feitos vários tipos de triagem e para selecionar realmente aqueles que tenham a ver, porque você coloca, às vezes, apenas o termo e quando você vai abrir, não diz respeito a essa temática especificamente, diz respeito a outra coisa. Então, foi feita essa triagem, né? A princípio, sim, para verificar onde melhor se enquadrariam e quais artigos se enquadrariam melhor sobre especificamente o tema da educação. Se me permite só fazer um último comentário rapidamente, eu acho que talvez, assim, como sugestão, eu acho interessante a ideia de utilizar o Voz Viewer aí para identificar esses padrões, os clusters em cima dos dados, só que talvez o seguinte, eu acho que talvez seria interessante explorar outros tipos de fontes para ser utilizado, porque vocês colocaram, desculpa, autores, palavras-chave, por exemplo, ou seja, talvez os keywords ali, e, por exemplo, no keyword você acaba tendo o efeito aí do viés, que é, por exemplo, se você deixou as palavras-chave que foram aquelas usadas na busca aqui, então ficou blockchain, higher education, tudo mais aqui. Será que desconsiderar essas palavras não poderiam ter trazido outros elementos ali importantes? Porque o que acontece, assim, e aí talvez a minha impressão na leitura do artigo é que os achados que vocês colocaram a partir da referência da literatura de vocês acabam, na verdade, não dando, por exemplo, a riqueza dos temas que vocês falam. Então lá você vai falar, olha, como que eu posso colocar em diploma, entre outros elementos de registro educacionais, o potencial que tem, mas talvez para mim, num primeiro momento, a partir desse levantamento de temas ali que foram colocados, me pareceu muito presente, assim, talvez as palavras-chave ficaram mais genéricas, talvez, por exemplo, ao invés de palavras-chave considerar, pelo menos o abstract, talvez pudesse ter um pouco mais de riqueza, de detalhe, assim, acho que só porque me parece um certo descolamento, assim, em relação àquilo que vocês colocam de potencial, que me parece que está na literatura exatamente, com aquilo que foi encontrado, até para no sentido de que isso possa dar essa visão, digamos assim, essa visão macro dessa literatura, possíveis caminhos de pesquisa serem explorados aqui, mas no sentido de recomendações gerais aqui. Então, deixa eu parar de falar, eu vou abrir para os demais colegas possam fazer mais comentários mais pertinentes do que o meu aqui. Muito obrigado, Gisele. Obrigada. Só um breve comentário sobre essa questão das palavras-chave, é que, assim, por exemplo, se você coloca só blockchain, né, ele fica muito voltado para a questão de finanças, por exemplo, né? Então, aparece 30, 40 mil artigos, aí quando você vai ver, poucos falam sobre finanças, ou poucos falam sobre educação, né? Então, foi mais para filtrar realmente para a temática específica, né? Já que a gente viu que estava realmente, quando colocava assim, só blockchain, ficava muito voltado para a questão contábil, de cripto, enfim, aí desfocava muito do que a gente estava querendo. Desculpa, eu expressei errado. Não estou dizendo para você mudar a palavra-chave de busca. Na verdade, o que a minha sugestão é que talvez, quando você faz o mapa, manter e aí, talvez eu não sei também na ferramenta, manter a palavra de busca que foi utilizada, as duas, pode talvez não dar ênfase nos outros elementos relacionados a esse assunto. Foi mais nesse sentido a minha colocação. Acho que do ponto de vista do tema da busca não era o meu ponto, não, mas agradeço aí pelo comentário, até para esclarecer esse ponto. Obrigada também pela sugestão. Posso? Por favor. Bom, muito bem. Eu acho que parabéns a Gisiane e parabéns a Hernani também, né? Cabra bom, sempre está nas paradas, o sujeito lá, meu rei, né? Mas, enfim, eu acho que o principal ponto, o ponto nevrálgico foi atacado, né? Eu acho que Marcelo foi muito feliz, porque a indefinição que você traz sobre o que você quer fazer aparece até no seu objetivo. Eu estava escondidinho lá, mas você disse que é o objetivo da tecnologia na área de educação. A área de educação é absolutamente indefinido o que é. Não, eu não tenho
Você falou de... Você apresentou resultados sobre educação? Acho que não. Você falou sobre processo de gestão educacional, diploma. Você falou em método de acesso a dados, né, partilha de papers e tudo mais. Não tem nada de educação, principalmente higher education. Cadê o currículo? Cadê a intervenção? Cadê a situação? Então, você está... Eu acredito que a definição que o Marcelo está indicando é exatamente essa. Eu não tenho foco. Você tem educação, mas não tem o foco em educação. Onde é que eu estou usando o bloco? Onde é que eu uso a tecnologia? O que é que ela está melhorando? O que é que ela está situação? Então, você tem um excelente inventário. Um inventário muito bem feito, seguindo ritos corretos de revisão do sistema, mas eles estão um pouco direcionados, né? A gente vai ver... Eu tenho a impressão, não li o artigo, evidentemente, mas eu tenho a impressão de que a proposta que vocês estão apresentando, ela é direcionada ao mundo. E não é bem o mundo que você está deixando, é dar um processo, ou processos dentro de um mundo. Você dizendo, eu seleciono a tecnologia. Você não selecionou outras tecnologias. Blockchain é uma, tá certo? Ela é aplicada de diversas formas, é uma tecnologia. Higher Education, qual? Eu não sei. Higher Education é Higher Education. Eu adoro muito, por exemplo, procedimentos de avaliação escolar. Está em Higher Education? Está. Está no seu certo? Não sei. Eu não posso ver. Então, o que o Marcelo tocou é absolutamente nevrálgico, exatamente por isso. Falta a especificidade na outra situação, que você tem uma que está muito bem especificada, é esta, mas as outras são estas. Então, você me leva a esta para essa. Qual é o seu foco? É o polegar ou o mindinho? Então, eu tenho que saber para saber onde estou colocando isso aí. Mas, ajustando isso aí e direcionando o que você deve ter, essa base que você pode fazer, esse refinamento, aí sim, seu inventário sobre tecnologia em blockchain, em educação, em setores educacionais, em rotinas educacionais, ó, fica legalíssimo. E aí dá apetite de ler e apetite de ser um ponto de partida para diversas outras situações que estão nos insights que vocês estão colocando. É muito bem, parabéns. Obrigada pelas considerações. Posso comentar, professor? Só complementando, né? Acho que o professor Jairo fez um comentário bem interessante. Que talvez, né, o título ele seja blockchain na tecnologia de educação, né? Talvez dar o foco em tecnologia conseguiria dar um direcionamento melhor para o entendimento do artigo, né? A minha recomendação é trabalhar um pouco a questão da metodologia mesmo no artigo, né? Dizendo se você segue alguma metodologia. Acho que as questões dos filtros que o professor também comentou, porque lendo o artigo eu fiquei com a impressão que vocês fizeram a leitura de 238 artigos. Foi feita a leitura total desses artigos ou só de alguns? Não, foi feito pelo menos uma leitura parcial de todos, né? Mas total de todos não foi feito, mas pelo menos parcial de todos foi feito. E com os filtros você chegaria, por exemplo, a 30, 40 artigos e faria a leitura com profundidade desses 40, né? E provavelmente os insights seriam bem maiores, né? Na questão de resultados, você teria muito mais profundidade, muito mais conteúdo, né? Então, eu acho que é só essa recomendação que eu queria dar também, contribuindo e complementando o que os professores já citaram, tá? Eu também não cheguei, eu não consegui identificar as bases que foram utilizadas. Acho que essas questões são importantes, né, de você citar, se foi Web of Science, se foi Scopus, e sempre usar mais que uma base, né? Eu falo porque eu já fiz vários estudos bibliométricos, e em todos, né, sempre recebi a recomendação de usar mais base, até para trazer mais confiança, né, uma diversidade maior para o estudo, né? Então, essa seria a minha recomendação. Eu agradeço as recomendações. Foram utilizadas essas duas, a Scopus e a Web of Science. Obrigada. Vou colocar no artigo lá, deixa bem, né? Porque aí traz um teor a mais aí, né, para o estudo. Mas foi Parabéns. colocado. Foi. Então, desculpa, eu acho que foi eu que Foi não colocado. localizei. Tá bom. Então, perfeito. Então desconsidere. Parabéns pelo estudo, viu? Acho Muito que é um tema obrigada. bem interessante.
Se não tiver nenhum comentário, professor Marcelo, se quiser, a gente passa agora para os comentários gerais, né? A gente tem mais 15 Perfeito. minutos para o encerramento. Certo, acho que a gente pode aproveitar essa parte em comentários finais aqui, esses últimos 15 minutos, no sentido de fazer uma troca. Claro, caso vocês concordem aqui, acho que imagino que, assim, não sei se é exatamente, é um questionamento que eu vou fazer mais genérico e fiquem bastante à vontade de fazer outras considerações adicionais aqui sobre os papers de cada um de vocês, mas acho que sempre é uma questão que se coloca aqui é que o artigo de congresso sempre é aquele artigo que está em andamento, ele representa a figura daquele momento e muitas vezes até essa figura, à luz de quando você submeteu ao que foi, você já desenvolveu e tudo mais, assim. Então, se aos colegas, não sei se vocês já têm quais são os estudos futuros ou então pretensões de futuras de publicações, submissões, se quiserem comentar um pouco, ou até mesmo trazer um pouco do background aí, da pesquisa que você está realizando, o que ela faz parte. Eu sei que alguns de vocês já comentaram, mas colocar essa questão mais genérica só para esse fechamento aqui, focando, digamos assim, nos, vou falar assim, entre aspas, próximos passos, assim, eu não gosto muito dessa palavra aqui, né? Vamos lá. Se tu quiser começar e abrir aqui nessa discussão, por favor. Lá, Na o verdade, a coisa. gente poder Falar? sortear. Por favor, por favor. Não, interessante a tua proposição, porque, efetivamente, os dois trabalhos que foram, que foi defendido, foi trazido por nós aqui, os dois são nitidamente processos que estão em formação, né? E os processos de informação, eles têm uma roteirização, e isso me pareceu assim muito forte nos dois outros parceiros da sessão, que são escolhas de trajetórias, tanto escolhas de trajetórias metodológicas quanto escolhas de trajetórias de definição de contexto. A mim parece que é importante que, para esses trabalhos, o Congresso traga uma conotação que há métodos que devem ser aplicados segundo padrões e devem ser estipuladas algumas intervenções no que os métodos trazem, e há delineamento do que se quer, né? Então, trazendo o peixe para a nossa sardinha, que foi o primeiro artigo, que já está mais, digamos assim, muito mais, digamos, perdoem a empáfia, mas está mais avançado em termos de resultados e conclusões que os outros, né, nitidamente. Então, a gente tinha o intento era uma tecnologia usada de uma forma, né, vamos testar se isso dá resultado ou não. Se escolheu um método, se adaptou o método ao contexto, e essa adaptação de método levou a conclusões que podem ser contraditórias, parciais, né, ou até frutíferas para as questões. Isso está nítido no primeiro trabalho, porque está pronto. Tá? Ele vai ter desdobramentos, eu estou na faca no pescoço do Tiago para ele mandar para uma revista. E aí, para uma revista, as situações vão ser mais outras. E o debate foi rico, eu já passei por 2 debates, é o segundo esse, é muito rico, a gente vai levar as contribuições para ele, para a gente, eu e ele, né, evidentemente, trabalharmos. Mas para os outros 2 trabalhos, que parecem, e o Marcelo devem ser embrionários, eles precisam dessa definição, né, precisam ser esse corte. Esse recorte não é demérito para nenhum trabalho, é um corte de ajuste, de foco. E acredito que os comentários feitos aqui são nesse sentido, a maioria deles, né? Pega situa um pouco mais, é uma estratégia que eu quero implementar, a estratégia precisa de antecedentes e consequências. É uma revisão de literatura que eu quero propor de uso, inventário, então eu preciso mais foco para separar as coisas mais adequadamente. Então, entendo esses comentários nossos, meu, principalmente do mediador, mas também de intervenções, como incentivos para que se busque a roteirização mais adequada para a composição que vocês querem fazer, né? Que pode sair no final com a nossa, carente de determinadas situações e tudo mais, mas é uma proposição que segue um ritual. Esse ritual é o que a academia apresenta e o que vocês estão tendo aqui como feedback. Aproveitem que é importante esse feedback, que é um feedback gratuito, né? Feito e entregue para vocês melhorarem as obras de vocês. Bom, vamos lá. Agora, passamos pelo primeiro, agora os demais colegas querem comentar, por favor.
Eu queria parabenizar todos os autores e agradecer em especial ao professor Jairo pelas contribuições, porque enriqueceu bastante a discussão aqui. Então, obrigada. Eu queria só agradecer mesmo todos os feedbacks e também, assim, eu estou no mestrado, né? Eu estou entrando agora nesse universo acadêmico e para mim é tudo muito novo, mas está sendo, assim, muito enriquecedor, está sendo muito gratificante, né? Poder estar nesse universo, né? E eu faço parte de um grupo de pesquisa sobre blockchain, que é uma tecnologia apaixonante, que eu amo, e para mim está sendo assim muito, muito enriquecedor mesmo. E ter participado também dessa experiência, né, de submeter um artigo, inclusive foi o primeiro artigo que eu submeti. Ele já está bem modificado, né, desde quando eu submeti até hoje, a gente já fez diversas modificações. Mas é basicamente isso mesmo, gente, só agradecer. Obrigada. Bom, pessoal, quero fazer meus agradecimentos também. Aliás, Gisele, parabéns, viu? Teu primeiro trabalho aí no SEMEAD, a gente sabe que é um caminho longo fazer pesquisa, às vezes um tanto árduo, mas esse tipo de troca que a gente tem aqui, como o professor Jairo falou, é de extrema importância. A gente sai com muitos insights, né? E com muitos pontos a serem melhorados, a serem levados muitas vezes para o grupo de pesquisa e serem debatidos para a gente conseguir melhorar os nossos estudos aí, mandar para algum journal, alguma coisa, e tentar emplacar um a um no futuro. Então, obrigada aí por todas as sugestões, as contribuições de vocês. Acho que, então, primeiro, agradeço por todas as contribuições colocadas aqui. Eu acho que cada um dos trabalhos, como já foi colocado, tem diferentes estágios de desenvolvimento. A Geisiane e Michele colocaram aqui os pontos principais. Geisiane, parabéns. Acho que essa é a primeira experiência, essa é a primeira experiência de muitas, então faz parte do processo. Então, esperando daqui para frente é só, como dizem, não existe trabalho. A gente tem um momento do trabalho, mas o trabalho está sempre aí em evolução como um todo. Então, desejo sucesso aí nesse início de mestrado, na jornada. Michele também. Michele, se não me engano, no doutorado, certo? Então, desejo sucesso aí no trabalho de vocês. O professor Jairo, é o Tiago, né, que terminou o mestrado recentemente também. Então, igualmente, sucesso aí, eventual numa trajetória no doutorado ou em futuras publicações aqui. Então, como foi colocado, assim, acho que esse é um primeiro estágio. Assim, é claro que o próximo passo aí, muitas vezes, é aperfeiçoar a questão de melhoria, submissão de revistas aqui. E, assim, faltam 8 minutos, então eu vou tomar a liberdade. Fique à vontade de me interromper, André, mas eu vou tomar a liberdade de a gente encerrar essa sessão. Acho que foi bastante rico aqui. Espero aí realmente encontrá-los aí em outros momentos, em outros congressos, e mais importante, sim, ler os trabalhos de vocês aí em outras publicações e revistas e tudo mais. Então, eu desejo realmente sucesso para cada um de vocês no desenvolvimento dos trabalhos. E por isso eu encerro já a minha fala. Então, André, Paula, se quiserem comentar alguma coisa, fique à vontade aqui, bem como os demais colegas. Não, eu só queria pedir para o pessoal acessar o link, fazer a avaliação da sessão, tá? Assim que a gente encerrar, já pode clicar, e que é o processo do próprio SEMEAD. Queria dar parabéns a todos. Acho que os trabalhos foram bem legais, a leitura foi muito tranquila, né? Então, a gente vê que são trabalhos que vão evoluir bem, né? Que seguem um bom caminho. Dar os parabéns aí para a Gisiane, né? Acho que essa conversa, como o professor Jairo comentou, é uma construção social, né? Todos opinando, às vezes a gente não está tão por dentro do processo da análise sendo feita. O que é importante é você capturar aquilo que realmente faz sentido para você e colocar no teu trabalho, né? Acho que isso nos faz crescer, nos faz entregar um trabalho com segurança, assim, poxa, a gente está no caminho correto, né? Eu acho que essa é a ideia da construção. Parabéns para você, assim,
né, pelo seu primeiro trabalho aqui no SEMEAD. Acho que isso é bem legal, bem interessante, é uma ótima experiência e que, né, nos próximos sessões que a gente tiver, que a gente também possa encontrar e trocar ideias aí, tá bom? Parabéns aos demais também e fico à disposição aí também o que precisar, tá bom? Obrigado. Tchau, pessoal. Um abraço. Mais, pessoal, obrigado. Até mais, obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.